Olá, bem-vindos ao programa desta semana. Nós estamos aqui no Chami Gastronomia para trazer para vocês uma conversa com duas pessoas maravilhosas. Sônia Ottoni Martins e Michele Menache, da Rio Sol, nossa nova parceira nos novos projetos que nós estamos fazendo e trazendo para vocês muita coisa bacana. Primeiro, Sônia, obrigado. Michele, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada e principalmente, obrigado pela parceria. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para vocês escolhem quem responde. Ok. Só não vale ser uma só, tá? Ok. Porque normalmente sempre tem uma que sabe mais, né? E tem a outra que é acanhada. Já que a entrevista ia começar assim, não, deixa uma, não precisa ser as duas. Não, as duas vão conversar comigo hoje, certo? Primeiro eu gostaria de agradecer ao Chami, porque é o nosso espaço de gravação aqui em São Paulo, para as entrevistas, para os bate-papos, e além de tudo elas ainda vão degustar um pratinho Chami hoje, né? Acompanhados, claro, do Rio Sol, sem sombra de dúvidas. Primeiro eu quero brindar com elas, essa noite maravilhosa, Saúde, acompanhando sucesso. vocês, e a parceria nossa nesse novo projeto. Obrigada. Primeiro eu quero saber uma informação. Sim. Vinho, champanhe, é uma coisa que todo mundo gosta, certo? Com certeza. Agora, cada um tem um paladar diferente. Mas antes disso, eu gostaria que você explicasse para a gente, eu não sei qual de vocês vai me responder. Além do álcool, açúcar, tanino e uva e outras coisas, do que é feito o vinho? Ou é só disso? De muita história também. Muito Muita bem. história. O vinho, ele tem muita história e ele é para ser tomado com amigos, com parceiros. Ele traz alegria, ele traz vigor para a vida da gente. Legal. O que é bacana é o seguinte, a gente às vezes escuta algumas expressões, algumas frases ou alguns adjetivos, tipo enólogo, enófilo, sommelier. Qual a diferença entre eles? Né? Porque você tem um enólogo. O enólogo é o cara que... Produz o vinho. Exatamente. É aquele que fica na fazenda, vê as uvas, vê as videiras, faz a colheita, ajuda, né? E produz o vinho. Esse é o enólogo. O enófilo é aquele que aprecia o vinho, que gosta de tomar um bom vinho, de sentar e conversar. Esse é o enófilo. Como o nosso querido amigo Anésio Facina. Com certeza. Esse é um grande enófilo. enófilo. Além de ser um grande Sim, colecionador do Prado da Boa Lembrança, é um grande enófilo. Sim, ele é um enófilo de... E um grande fã da Rio Sol também, né? Com certeza, isso eu atesto. E partimos depois para o sommelier, que é o profissional que estuda sobre os vinhos e vem nos ajudar nos restaurantes. Serviços do vinho, né? Vem nos ajudar a uma escolha, faz todo o serviço do vinho para você. Paladar é uma coisa muito única, né, Fernando? Sim. É uma coisa bem única, mas eu acredito que o profissional que estudou, conhece as uvas, conhece o prato que está sendo servido, ele consegue fazer sim uma harmonização que em 90% agrade. E a primeira coisa que ele vai te perguntar é o estilo de vinho que você gosta. Então ele não vai te servir um vinho qualquer, né? Ele vai escolher um que é do gosto dele. Ele vai colher informações tanto de você quanto dos pratos para fazer com que ele te indique um vinho que vá te agradar e que harmonize com o prato que você está comendo. Agora, curiosidade, qual a diferença de vinho ou espumante? Ou é a mesma coisa? Existe uma diferença, né? Vamos lá, Michele. O vinho, na verdade, é a uva fermentada, né? A gente tem um processo para fermentar e o vinho é produzido dessa forma. O espumante já é uma segunda fermentação que a gente faz no vinho pronto, onde gera, né, essas bolhas, a perlagem que a gente chama. E existem os métodos de se fazer os espumantes. Mas é um processo, o espumante é um outro processo que se faz, mas dentro de um vinho básico, base já, né? Ou seja, o vinho pronto. Fermenta mais uma vez, né? A gente tem dois processos para fazer essa segunda fermentação, onde nós temos dois tipos de fermentação. Uma de espumante pelo método Charmat, que a gente faz essa segunda fermentação num tonel de inox grande com vários litros, né? Onde o enólogo
ele agrega as leveduras, né, que é preciso para fermentar novamente, uma quantidade de açúcar residual, né, da própria uva, e isso é feito num tonel de inox. E esse é o método chamado. E o outro método, que é o método hoje conhecido como tradicional, que era o antigo método champenoise, que a gente conhecia, é o método dos champanhes, né? Sim. Os famosos champanhes, onde essa segunda fermentação ela é feita na própria garrafa. Então, é um processo mais longo, mais artesanal, né? Por isso, muitas vezes, um espumante feito pelo método chamado tem um outro custo, né? Ele é um espumante mais elaborado. Mas os dois são espumantes de formas diferenciadas e que todos eles têm seu momento e o público próprio para cada um, né? O legal é que todo mundo toma espumante até no café da manhã. Com certeza. Tem gente que não tem acorda... Tem uns drinks da café da manhã, que é a mimosa, né? Que é o suco de laranja com espumante do café da manhã. E tem outros, né? Tem vários, Tem outros. Tem vários. Agora, me conta uma coisa. Quantos tipos de vinho existe? Né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas vinícolas, né? E a gente vê que existe uma variação muito grande de vinhos. Sim. Você tem vinhos mais fracos, mais fortes, médios, de alta categoria. Reserva, gran reserva, exatamente. Premium, quantos? Mas mais ou menos são no muitos, padrão. Né? São muitos. Existe um padrão de quantidade de vinhos ou não? Para começar, a gente tem tantas uvas viníferas que são catalogadas, acho que em Portugal tem mais de 200 tipos de castas para se produzir vinho. Né? Então, assim, existem vinhos de formas diferenciadas de elaboração. Né? Tem um vinho mais leve, um vinho mais estruturado, que é um vinho que passa por madeira, que já são acima de 6 meses de barrica, a gente considera um vinho reserva. Depois tem os gran reservas, os premium. Então, assim, é inúmero. Vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, vinho suave, vinho seco. Então, assim, é uma variedade... Vinhos de uvas viníferas, vinhos de uva de mesa. Então, a quantidade é bastante. Hoje, no Brasil, grande parte do vinho que se toma é vinho de mesa. Agora que o brasileiro está aprendendo a tomar os vinhos de uvas viníferas. Olha que legal. Para encerrar esse bloco, continuando nessa linha, vinhos com sabores diferentes. A gente, às vezes, vê algum... cara que é milagroso, ou sei lá, mágico, vinho de laranja, vinho de morango, vinho de café. Isso existe ou não? Na verdade existe, né? Existe. Na verdade o aroma existe, o sabor também, depende muito do que o enólogo, da proposta do enólogo, o tipo de uva. Então, quando a gente faz o serviço de um sommelier, por exemplo, de aromas, né? A gente consegue retirar daquele vinho algumas características que nos lembram ao morango, que nos lembram ao maracujá. Não é que é um sabor de maracujá, mas a lembrança vem. Não são feitos com o ingrediente. Não, o ingrediente não. Aí não é vinho. Aí é outra bebida. Aí é um suco vinhado. Vinhado. Um suco com álcool. Suco com álcool, suco vinhado. Um suco fermentado. Mas a verdade é que esses aromas, esses sabores, a gente consegue sentir nos vinhos através de uma lembrança que a gente tem, né? E é uma característica de cada uva. Isso realmente temos. Bem, gente, eu estou bebendo um champanhe muito gostoso e nós vamos para o comercial. Mas antes, lembrando você, não esqueça de participar com a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso portal Show VIP, onde você pode curtir os nossos colunistas e as notícias de vários jornalistas do Brasil inteiro. Então roda aí que eu já volto. Bem, galera, é o seguinte, fui chamado a atenção pela minha produção e pelas minhas convidadas de que nós fizemos um brinde e eu não bebi o champanhe. Isso é grave. Então vamos fazer novamente saúde. a saúde e beber. Aí sim.
Meninas, vinho tinto, vinho branco, vinho rosé. O que dá a diferença da tonalidade desses vinhos? A casca da uva. Normalmente tempo, os né? vinhos brancos são produzidos de uvas brancas, mas existem vinhos brancos produzidos de uvas tintas. Mas o que vai dar tonalidade ao vinho vai ser a casca, o tempo que ele vai ficar com a casca. É o branco, contato nenhum com a casca. No caso dos tintos dos brancos produzidos com uvas tintas, você coloca ele na prensa, mas você não liga a prensa e deixa com que os bagos vão estourando levemente, soltando um mosto. Quando começa a pegar alguma pigmentação, se corta e tira aquele mosto e produz. Os vinhos rosés, da mesma maneira, só que ele fica um tempo com a casca para puxar essa tonalidade. E os tintos são fermentados todos com a casca. Gente, eu quero ver isso. Eu acho muito bacana. É, legal. Né? Bem bacana. Vale a pena você conhecer o projeto da Rio Sol, um projeto extremamente interessante. Nós estamos em Pernambuco, que já é bem inusitado, né? No meio do sertão do Brasil, calor, 360 dias de sol. Nós já vamos falar da Rio Sol. A historinha, né? Calma, a gente chega lá. Me conta uma coisa, qualidade do vinho. O que dá a qualidade do vinho? A qualidade do vinho, eu acho que hoje em dia, tecnicamente, todos os vinhos têm uma qualidade boa. O que acontece é que eu posso gostar desse vinho ou eu posso não gostar. Eu acho que tem muito a ver com gosto. Mas, tecnicamente, hoje falando, no Brasil, se produzem ótimos vinhos. Os vinhos são bem produzidos, né? O que diferencia o vinho do outro, muitas vezes, é o terroir, né? E o enólogo, claro. O enólogo tem uma função importante na qualidade do tipo do vinho. Qualidade, eu acredito que, né, todos têm uma boa qualidade. Uma junção de tudo. Mas o terroir, juntamente com o enólogo, faz toda a diferença dentro de um vinho, dentro de uma garrafa de vinho, né? O tempo de reserva, armazenamento, melhora a qualidade do vinho, não? Ele dá outras características ao vinho, né? Porque o vinho, para se considerar reserva, ele tem que estar por 6 meses, no mínimo, numa barrica de carvalho. Pode ser francesa, americana, de primeiro uso, de segundo uso. E isso, na verdade, dá características específicas ao vinho. Tá. Né? E dá uma potência. Dá um pouco de estrutura, um pouco de peso ao vinho. E a água faz diferença? A qualidade da água? Qual a importância da água no caso do vinho? Toda, né? Porque você tem água de vários mananciais. Né? Você tem qualidades de água diferentes. Mas no vinho você não usa água no vinho para se produzir o vinho. Não, usa na irrigação, né? Na que irrigação. isso faz diferente na diferença na irrigação. Nós somos irrigados, né, pelo Rio São Francisco. Sim. Então, acredito que a nossa água é muito boa e ela é insaciável. Assim, a gente tem uma produção hoje contínua no Vale de São Francisco, exatamente porque nós temos a possibilidade de irrigar através do Rio São Francisco. Estamos às margens ali do rio. No começo eu falei sobre a harmonização, né? Como cada pessoa tem um paladar diferente, existe um gosto diferente. Mas a harmonização, ela tem padrão? Ela não tem padrão? Ou ela foi criado um padrão nos séculos anteriores? Como é que funciona isso? O padrão básico tem, né? A gente pode harmonizar e o que não tem. Porque, por exemplo, você tem, acredito eu, que talvez seja como azeite, né? Não, pelo amor de Deus, não comparando azeite com vinho. Sim. Tá? Mas o azeite você tem muito pela acidez do azeite. Claro. Você tem a escolha do chefe da cozinha que vai usar o azeite com menos X de acidez, de amargor, né? Exatamente. Depende do que ele está buscando. E o vinho funciona no mesmo processo? A acidez dele faz a harmonização com os... Também, sim. Com o que vai ser degustado, sim, também. Depende muito, como a Michele falou, existem os padrões, né? O que combina, o que não combina. Básico, né? Mas tudo depende também do molho que vai ser servido. Você não vai servir um peixe leve, bem delicado, com um vinho potente, tinto, com vários meses de barrica. Por quê? Porque um vai brigar com o outro. Você tem que procurar que tanto o prato quanto o vinho se harmonize, os dois se encaixem. E ninguém sobrepõe, né? Nem a comida sobrepõe ao vinho, nem o vinho sobrepõe a comida, né? Então a gente consegue harmonizar
através das semelhanças ou até através do contraste também, né? Da comida. Se é uma comida mais ácida, a gente pode colocar um vinho mais leve, ou então tentar brincar aí nessa forma, para que não, o que a gente não pode deixar acontecer é que uma coisa sobressaia a outra. Ótimo. Tudo tem que estar harmonizado bem. Gente, eu vou ter que voltar a beber vinho. Vai ser um problema sério, porque eu vou ter que experimentar tudo isso que elas estão falando para saber prática, né? na prática, o que é. Bem, chegamos aonde interessa a vocês, meninas. A Rio Sol. Essa marca pertence ao grupo português, a Global Wine. Certo, é isso? correto. Que fica com sede em Dão. Nome bonito, né? Sim, Dão. a região do Dão. Gente, Portugal, vocês sabem que eu amo. Lisboa, Portugal é minha praia. Muitos anos cobrindo eventos lá. E ela o nome provém do Rio Dão, né? É o nome de Dão. Sim. Agora, aqui no Brasil, como vocês falaram, a Rio Sol fica no Vale de São Francisco. Sim. Agora eu quero que vocês contem um pouco por que a Global Wine escolheu Pernambuco para a produção Uma historinha. dos vinhos. A historinha. Eles vieram para o Brasil em busca de comprar terras para se fazer vinho, né? Tem toda a tecnologia lá. Hoje nós temos em Portugal 5 vinícolas. Somos considerados o segundo maior grupo de Portugal. E quando vieram para o Brasil, como todos, foram para o sul. Sim. Mas depois quiseram conhecer o Nordeste do Brasil. Chegaram no Nordeste e ficaram encantados com a região. E começaram um pequeno projeto lá. Hoje nós temos 2.000 hectares de terra, 200 hectares plantados. Temos castas de grande variedade, temos Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Viognier, Arinto, temos uma diversificação muito grande. E começaram a produzir e começaram a trabalhar no Brasil. E com toda a tecnologia israelense de irrigação e tecnologia de vinificação portuguesa. Nosso enólogo, ele veio de Portugal, mora na fazenda, ele produz lá, ele está lá em contato direto o tempo todo. Diferentemente de Portugal, que existem a época da vindímia, aqui no Brasil a gente tem vindímia o ano inteiro, tá? Então nós temos hoje 105 funcionários contratados que trabalham na fazenda. Bacana. Então cada funcionário ele tem um setor. Em Portugal, tanto o que poda, colhe, ajuda na vinificação, porque são períodos. Aqui, como o período é constante, né? O nosso ciclo é contínuo. Então, cada funcionário ele aprende a podar, Então, é um projeto muito bacana, muito bacana. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é muito bacana, muito. A região que nós estamos localizados é o paralelo 8, né? Que é uma latitude 8, né? Junto à linha do Equador, e é o único lugar no mundo que você consegue imaginar uma safra no ano exatamente por essas características que a Sônia falou, né? São 365 dias do ano de sol, mas temos a irrigação com essa tecnologia israelense, que é uma tecnologia de irrigação por gotejamento, onde a gente consegue administrar e criar o clima, né, de acordo com a necessidade até a demanda do mercado. A gente consegue trabalhar, principalmente os espumantes que a gente consegue produzir o ano todo. Que são os espumantes, são vinhos mais frescos, né, que se produz e já pode ir para o mercado. Já pode ser consumido. Claro, agora os vinhos reservas, aí os prêmios, aí é uma outra... Precisa de um tempo mais de barrica, mas é o único lugar que você vai ter essa característica de mais de uma irrigação. E qualquer época do ano que você for visitar a vinícola, você vai ver colheita, vai ver poda, vai poder comer, né, chupar as uvas no pé. Então isso é uma característica única. Eu estava pensando aqui, gente, o seguinte, se eu for conhecer lá, espero que eu vá, eu vou voltar com uns 4 quilos de folha de uva. Não, você vai voltar com uva também. Não, também, uva também, mas o meu interesse maior é folha de uva. E com vinho principalmente. A Sônia sabe por que eu vou eu quero eu folha imagino de uva. que eu amo charutinho de uva. Charutinho de folha de uva. Gente, né? Então eu vou fazer uma pergunta para você. O que combina com charutinho de folha de uva? Espumante. Ou espumante? Espumante eu acho que super combina. Super combina. Tá, então eu vou fazer o charutinho e você traz o espumante. A gente vai mandar bala. Então, enquanto isso, nós vamos para os comerciais e eu já retorno.
E aí, pessoal, voltamos para o terceiro bloco e nesse bate-papo para encerrar essa conversa maravilhosa e depois eu ir conhecer a vinícola lá, porque agora eu vou ficar um mês lá aprendendo, vou fazer esse estágio, vou encher a cara, vou começar a beber de novo, vou fazer estágio, aprender como funciona, aí eu vou abrir uma concorrência aqui em Itatiba, vou fazer implantação de vinho lá com o nosso querido amigo Anésio Facina, para a gente poder importar e exportar. Brincadeira, gente. Para chegar na Rio Sol é muita coisa. Curiosidade. Quantos tipos de vinhos da Rio Sol predominam no Brasil? Como vocês falaram, são vários tipos de vinhos. Mas existem os que mais têm saída ou... Hoje o nosso carro-chefe são os espumantes, não tenha dúvida, no Brasil inteiro. Né? Tanto no Nordeste, Sudeste. Mas nós temos vinhos da linha varietal, que são vinhos mais fáceis de beber, são vinhos de coquetel, de entrada, né? Temos um reserva, gran reserva e temos o prêmio nosso. São vinhos muito interessantes. Brasil hoje se produz muita coisa boa. Sim, com certeza. A gente tem visto isso em noticiários, em informativos. Os espumantes realmente são o carro-chefe, né? Mesmo porque o espumante hoje no Brasil ele é reconhecido mundialmente. A característica do nosso ela é muito fresca, peculiar também, porque a ideia do nosso enólogo e dos portugueses foi produzir um espumante para o clima brasileiro. Ótimo. Então é um espumante bem tropical, bem leve, bem fresco. Então, esse espumante você tomar na beira da piscina, na praia. A gente tem uma demanda muito grande para os eventos, porque é um espumante que você começa a tomar no início de um evento e vai até o final. Você fica 6, 4 horas tomando um espumante a noite inteira, porque ele tem essa característica mais de frescor, né? E é feito com a uva Syrah, que é um diferencial também de mercado. Que maravilha. Vocês importam ou exportam vinho? Nós importamos os vinhos do grupo. Tá. Cabris, Grilos, Monte da Cal, Casa de Santar, Quinta do Encontro. E exportamos, sim, uma parte da produção que é feita aqui é enviada para Portugal, para a Europa e Estados Unidos. Ah, que legal. Distribuída de Portugal para a Europa e Estados Unidos para cima. Sim, exatamente. Gente, coisa outra fina. Olha que bonito. Gente, coisa outra fina. Como é feita a distribuição da Rio Sol no Brasil? Vocês vendem direto ao consumidor? Vocês têm distribuidores nos estados? Como funciona? Nós temos distribuidores por estado, né? Tá. Hoje, eu e a Sônia, a gente trabalha juntamente com o grupo. Nós iniciamos o trabalho, né, Sônia, como distribuidoras, como representantes. Hoje a gente está incorporado ao grupo e somos as responsáveis pelo projeto de São Paulo. Então, pela distribuição de São Paulo, quem distribui, na verdade, os vinhos, tanto os de Portugal quanto do Vale de São Francisco, é a própria vinícola, né? Nós temos um escritório aqui em São Paulo. Que bacana. Nós trabalhamos com consumidor, porque a gente trabalha mais com varejo, né? Varejo, atacado e com os eventos. Temos também alguns consumidores finais, né? Mais para a parte mais direcionada, os restaurantes. Legal. E nos outros estados, cada estado a gente tem um distribuidor responsável por aquela região. Curiosidade. Preço diferencia a qualidade do vinho? Ou seja, um vinho mais caro é um vinho melhor ou... O vinho ele acaba se tornando um pouco mais caro, Fernando, pelo o trabalho que é feito com ele. Sim. Ele vai ficar na barrica, ele vai ficar um tempo em estágio. E é claro que um vinho de entrada ele não tem o mesmo custo de um premium, porque toda uma elaboração. Mas os vinhos aqui no Brasil, eles não são caros. O que são caros são os impostos. No Brasil, minha filha. O custo do Brasil. O custo do Brasil é que atrapalha um pouco, porque na realidade os nossos vinhos não são caros. Não. O que encarece um pouco são os impostos realmente. Sem dúvida. Agora a Rio Sol já sai na frente porque ela tem um custo-benefício muito bom. Com certeza. Isso a gente pode conferir. Gente, para encerrar, querem dizer alguma coisa aos nossos telespectadores sobre a Rio Sol que nós não falamos? Não, eu acho que a Rio Sol é um projeto inusitado. Acho que todo mundo, quem não conhece, deveria conhecer. Não só a Rio Sol, né, mas como os vinhos do Brasil, que eles têm evoluído muito. Os espumantes do Brasil hoje são considerados os melhores da América Latina. Nós já passamos aí a vários países, temos vários prêmios fora do Brasil, na França, no Velho Mundo, né?
E vale a pena conhecer. Eu acho que a gente está falando de um produto nacional, um produto do Nordeste. Tem muita gente que nem Premiado, sabe. ganhamos diversas medalhas esse ano. Tem gente que nem sabe que o Nordeste produz vinho. Não só o Nordeste, como Minas Gerais, São Paulo. A gente já tem produção de vinho no Brasil de grande qualidade e que vale a pena as pessoas conhecerem. E se precisarem, né, a gente tem um escritório aqui em São Paulo, em Perdizes, e já estamos aí no mercado, nas melhores lojas, nos melhores empórios e nos restaurantes também, nos melhores restaurantes. Estamos aí começando, retomando o mercado de São Paulo. Gente, obrigado, Sônia. Nós Obrigado, é que Michele. agradecemos a oportunidade. Torço para que nosso projeto desenvolva com rapidez e que traga resultado para ambos. Sim. Não só nós, vocês, eu, mas também ao Xami e aos outros parceiros que fazem parte. E lembrando, você participe com a gente pelo site fernandojolie.com.br, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, aliás, pelo Facebook e também por nossa página no Instagram. Vá lá, curta, se cadastre para receber o sininho lá, bonitinho, que todo mundo desenha, né? É bacana, aquele negócio, né? E você vai receber a informação dos programas semanalmente. Então, fiquem ligados, curtam com a gente e até o próximo programa. Tá bem aparado, tá lustroso. Gostou do meu cabeleireiro? Tá bacana. Eu nunca imaginei um dia ganhar a Legião d'Honneur. Nunca. É uma coisa bem particular, muito forte, muito prestigiosa. Foi um... Apaixonada por tudo, Amém. inclusive política, pelo que eu sei. Também. Né? A mulher não parou um minuto.